O meu convidado de hoje é o engenheiro civil. O engenheiro civil, porque dentre tantas atribuições e afazeres, ele se tornou protagonista no mercado imobiliário através da regularização fundiária e habitação de interesse social. Ele é também o presidente do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e do Grande ABC. Eu estou falando dele, engenheiro Elton Costa. Elton, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ConstruCast. Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas aqui presentes, né? É muito importante a gente poder ir nos espaços, né, para a gente falar um pouco sobre construção, sobre engenharia, fazer com que as pessoas elas aumentem interesse na engenharia e também nos nossos trabalhos, né? Divulgar o que a gente faz, por que a gente faz, por que a engenharia é legal, né? Então, essas coisas. Essa é a intenção, mas antes da gente falar de trabalho, de engenharia, eu quero perguntar para você quem que é o Elton? Bom, o Elton é engenheiro civil. Tenho 50 anos de idade. Formei em engenharia civil em 2005. Depois eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos na Getúlio Vargas. Depois eu fiz também gerenciamento de gestão empresarial. Também fiz uma outra pós em gerenciamento de políticas públicas e agora estou mestrando em ciência e tecnologia ambiental. Adoro o que eu faço, né? Não gosto de matemática. Olha que coisa boa, né? É um cara assim que nunca não gostava de matemática, apanhava pra caramba da matemática e depois eu virei engenheiro e não só isso. Engenheiro e faço a especialização mais profunda em termos técnicos na estrutura e nas fundações. Ou seja, colocar as coisas de pé, fazer o cálculo estrutural, manter o edifício, né? E, bom, sou santista, sofredor, né? Se Deus quiser, agora ano que vem acaba esse momento de sofrimento dos santos. Moro em Santo André e quando eu fiz a engenharia, fiz na Universidade do Estado de Minas Gerais. E antes disso, eu fiz, na época era ET, na ET Júlio de Mesquita, fiz técnico em desenho de construção civil. Então, desde muitos anos aí, desde 1990, eu atuo na área de projetos de construção civil. Bom, currículo vastíssimo, né? Você escolheu a profissão por se inspirar, por modelar alguém? Foi escolhido pela profissão? Conta pra gente. Então, a questão da engenharia foi o seguinte. Ela foi meio que as coisas foram acontecendo por acaso nessa minha questão profissional. Quando eu era moleque, eu gostava muito do gibi da Turma da Mônica. Aí você fala assim, pô, mas Turma da Mônica, o que tem a ver, né? Mas eu gostava, e eu gostava de desenhar Turma da Mônica. E aprendi a ler por causa da Turma da Mônica. Eu tinha 5 anos, mais ou menos, quando eu aprendi a ler. Para ler, e desenhava. E sempre desenhei, sempre gostei muito de desenhar. Aí quando foi para escolher foi para me formar na 8ª série, né? Na época era a 8ª série, no ensino no 1º grau. Aí minha mãe chegou e falou assim, olha, você vai ter que fazer colegial técnico. Aí eu, putz, não tinha nada de que eu curtia. Eu falei, putz, mecânica não, eletrônica. Aí todo mundo ia em processamento de dados. Eu falei, putz, é muito chato e tal. Aí, como eu gostava de desenhar, aí apareceram e falaram assim, tem um curso que era desenhista de arquitetura. Tem um curso de desenhista de arquitetura. Ou você pode fazer desenho de projetos de mecânica na Lauro Gomes. E tinha desenho de arquitetura em Santo André. Aí eu peguei e falei, vou fazer isso aí mesmo. Minha mãe tá enchendo o saco e tal, tudo e tal. Aí beleza. Eu fui fazer o DA, que na época a gente chama de DA. Aí no meio do caminho virou DCC, Técnico de Desenho de Construção Civil, e aí fiquei 4 anos estudando. Aí quando eu saí, aí comecei a trabalhar, né? Claro, fui fazer estágio, fazendo planta,
Na época ainda era no nanquim, era bem artístico o negócio, era bem legal, era bem gostoso. Prancheta verde, sei lá, régua paralela, parte esquadro, nanquim, normógrafo, essas coisas assim, a gente mexia tudo. E aí, na hora de ir para a faculdade, eu falei, pô, prestei arquitetura, prestei na Belas Artes, né, em São Paulo. Passei, fiz lá, teste de aptidão, passei tudo e tal. Aí minha mãe chegou e falou assim, olha, mas putz, meu, o problema é que a gente... Na época era difícil, bolsa, não tinha FIES, não tinha ProUni, não tinha nada. Aí passei, mas não fui fazer. E aí eu falei, no ano seguinte eu vou tentar uma FAU, né? Tentar arquitetura, porque voltado sempre àquela questão do desenho. Aí conversando com um amigo meu que já estava fazendo arquitetura, aí falou assim, só que eu falei para ele, falei, eu queria fazer arquitetura e engenharia. Mas eu vou fazer arquitetura primeiro, porque eu gosto, mas a engenharia seria para completar, para poder pegar todas as etapas de uma obra, né? Aí ele falou, mano, faz o inverso. Faz a engenharia, vê se você curte... Porque o engenheiro e o arquiteto, eles têm as funções, as atribuições muito semelhantes. Falou, pouca coisa que difere. Aí você já sai fazendo o projeto, depois, se você sentir vontade, faz a arquitetura. Que, inclusive, esse meu amigo é o arquiteto Alberto, né? Alberto Luiz Nicolavi, que a gente tem amizade até hoje, parceiraço. Que no dia de hoje, inclusive na gravação do podcast, é o dia do arquiteto e do urbanista, né? Exatamente, hoje é dia 15 de dezembro. A gente está numa semana da engenharia e da arquitetura. Dia 11 de dezembro é o dia do engenheiro e dia 15 de dezembro, dia do arquiteto urbanista. E aí, peguei e falei assim, quer saber, meu? Vamos ver, né? Vamos prestar engenharia, então. Porque já que eu quero fazer os dois, porque ele explicou, não, a questão dos cálculos, a estrutura, né, e tal. Aí peguei e falei, tá bom. Prestei engenharia. Passei. Aí passei na época, foi na Unip. Depois... Mas fiz 6 meses lá, por quê? Porque eu tinha... A mãe do meu filho morava em Minas. Mora ainda em Passos. E, inclusive, meu filho é nascido lá na região, lá em São Sebastião do Paraíso. Aí, beleza, fui lá Aí ela me comentando, aqui tá estadualizando, tá virando o ENG, daqui a uns tempos vai ser gratuito e tem engenharia civil. Você não quer vir para cá? Fala, não, mas já estou fazendo aqui e tal. Não, pede, vê se você consegue transferência. Tá bom, fiz um semestre aqui na Unip, aí pedi a transferência para lá. Minha mãe quase surtou, porque eu ia morar sozinho. Porque eu não ia morar na casa de parente, ia ter que ir na cara e na coragem. Então eu fui para lá, tirei férias do emprego, fui ver essa questão da transferência da faculdade, fui procurar um emprego, fui procurar emprego e local para dormir, né? E aí acabou que eu consegui um porãozinho lá, um porão, literalmente um porão, tinha uma peixaria e em cima era a casa e a entrada era do lado da peixaria. Era um quarto aqui, acho que um pouquinho maior que isso daqui, e um cozinha e banheiro. E aí eu fui para lá, na fé e na coragem, sem nada. Né? Não tem aquelas histórias, não, porque eu fui com R$1 e consegui construir a minha vida. Não, isso não é chaveco. Eu peguei, literal. Eu pedi para ser mandado embora, peguei a indenização. A indenização, tudo certinho, fundo de garantia, tal, catei e fui para lá. Aí já fui com o emprego arrumado, porque eu fiquei um mês lá procurando emprego. Então tinha um pouquinho mais que R$1, né? Tinha. Essa história do R$1 aí, ó, vou te falar, viu? Saí com R$50. Só tinha dinheiro do ônibus. Tá. Uhum. Assim, meu caso foi uma coisa parecida, mas eu fui mais preparado, né? E aí eu fui fazer engenharia lá. Comecei a trabalhar na ACV Engenharia. Depois eu fui trabalhar com o engenheiro eletricista Ricardo, tudo como desenhista. E aí depois eu fui para Da Granja, na Da Granja também como desenhista, só que aí depois virou desenhista projetista, líder de manutenção. Aí eu formei. Aí quando eu formei, ainda estava no meio no meio do estágio da Santa Casa de Passos. Aí eu voltei. E aí começa a rodar, né? Porque a engenharia não para, né? Só que mesmo eu trabalhando com projetos, porque eu fui para a linha dos projetos.
né? E aí, quando eu voltei... Antes de voltar, eu trabalhei algum tempo em São Sebastião do Paraíso, numa obra de uma refinaria não, de uma usina de açúcar. Eu fazendo as build também, tudo desenhos, né? E depois, aí eu fui fui contratado por uma empresa aqui de São Bernardo. Só que foi assim, eu vim de lá, passei fiz o teste, fiz a entrevista, voltei para lá, peguei minhas coisas, vim para cá, embarquei para o avião, fui para para Otacílio Costa, no interior de Santa Catarina. Aí começou, aí já projeto industrial, cálculo, tubulação, que eu não mexo, embora tubulação é de mecânica, mas como eu já vim da área de manutenção, então a gente mexia muito com parte mecânica, elétrica, era desenhista, projetista, tinha que fazer tudo. Então, paquímetro, micrômetro, essas coisas todas, amperímetro, isso aí eu usava sempre. Que foi bom, que me deu essa veia generalista. E aí foi fazendo vários projetos aí, desde projetos pequenos até fábricas de veículos aí aqui no Brasil. E aí, sendo generalista, como você disse, né, tendo passado por várias áreas, sabemos que a engenharia tem um leque muito vasto do que só fazer projeto para construção de casa, de edifício e tudo mais. Então, o nosso contato, e quando eu falo nosso, pessoas comuns com a engenharia, normalmente são essas, né? Quando pensa num engenheiro, eu penso que vou construir, então eu preciso de um engenheiro para fazer o meu projeto, ou eu já construí de forma irregular e para eu regularizar nos órgãos eu preciso do engenheiro, mas tem muitas outras áreas dentro da engenharia para que se possa atuar. E dentre tantas atuações aí que você tem se destacado, e acredito eu que por conta do brilho nos olhos quando você fala, da regularização fundiária, de habitação de interesse social, que você gosta muito, né? Conta pra gente como é que você foi parar, qual foi o primeiro momento que você teve contato e você disse, eu quero atuar nessa modalidade. Então, na época de faculdade, eu, assim, sempre fui um cara de querer deixar... com essa veia social, entendeu? Eu sempre tive isso. E aí eu, fazendo faculdade, tudo e tal, fui para Passos, aí, né, fui morar no porãozinho, tudo e tal, como as coisas foram melhorando. Aí eu comprei uma casa na Coab 4. Uma casa de 32 metros quadrados. 2 quartos, sala e cozinha conjugada e um banheirinho. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas. Que inclusive o banheiro, a pia ficava do lado de fora. Que era tão pequenininho, né? E aí e não tinha... A casa não tinha muro, era uma casa que ficou muito tempo fechada. Enfim, aí eu comprei essa casa. Comprei um valorzinho bem, bem baixinho. E eu fui morar nessa Coab 4. A Coab 4 era muito longe da faculdade. Era longe da cidade, era longe. O pessoal brincava que falava que eu morava em Itaú de Minas, não em Passos. Que era sentido Itaú de Minas. E lá não tinha asfalto, não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha... Tinha a Rua do Valinho, que era atrás, que era tipo uma favelinha que tinha... Era uma rua, né? Mas era como se fosse uma favela lá no bairro da Penha, lá em Passos. E eu fui morar ali. E aí a gente, tinha 21 anos. Aí a gente... aí eu peguei, morei pra lá, tá. Aí um belo dia, e a mãe do João, né, a mãe dele fazia ciências sociais. Ela é professora hoje de sociologia, tudo e tal, filosofia, história, geografia. Então ela fazia ciências sociais. Então, de vez em quando, ela assistia às aulas nas ciências sociais lá, né? De Comte, Durkheim, Marx e toda essa galera aí, né? Então... Aí até aí, ok. Só que, cara, incomoda, né, meu? Você mora num bairro em que não tem asfalto. O ônibus passa uma vez por hora.
coleta de lixo... tinham 200 casas, na verdade. Era um bairro, mas era um bairro projetado para 600 casas, só que só 200 foram feitas. Não tinha nada. Então, tudo que você tinha que fazer, tinha que andar pra caramba. Né? E... Numa época, inclusive, que a maior parte das pessoas não tinham carro, né? Exatamente. Porque hoje é comum CDHU, Coab, as pessoas terem um veículo ali para utilizarem. Sim, e naquele tempo lá, pra você ter uma ideia, o orelhão mais próximo ficava de frente à Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais, a CACENG. Então, ou seja, eu tinha que sair do bairro, descer, virar na rua, tudo de terra, a própria rua de frente à CACENG era de terra, para chegar num orelhão. Não tinha telefone, não tinha nada, não tinha celular, nada. Então, assim, era o fim da cidade mesmo. E aí, na época, teve uma professora da mãe do João, ela, que é a Eliane Serafim, ela falou, olha, o prefeito ganhou, que era o Nelson Maia, na época que era do PFL. Aí ela virou secretária de assistência social. E aí, beleza, até aí ok. Aí ela chegou e falou assim, olha, você mora na Coab, não mora? Moro. Então, tem um recurso da Caixa, que quando a Caixa Econômica construiu as casas, tem uma verba que ela destina para fazer ações sociais. E a gente estava aqui, pô, bom que você mora lá, não conheço ninguém ali, porque é um bairro muito longe, muito distante, papapá. Então, assim, vamos fazer estou querendo fazer uma ação. A prefeitura quer fazer uns negócios, umas ações educativas, ambientais e tal, tudo e tal. E eu queria ver de fazer um centro comunitário. Aí ela falou, só que o dinheiro não vai dar. Então, o que a gente pode fazer? A prefeitura dá o material e os moradores dão a mão de obra. Você consegue ver lá com o pessoal? Tá bom, eu vejo. Aí eu fui lá, que podia não ter nada, mas tinha uma igreja. Aí fui conversar com o pessoal da igreja lá, Igreja Católica, Padre Arnaldo, gente boa pra caramba. E aí, parceiraço. É cidade de interior, onde tem a praça e a igreja? Não, mas Passos até que é grandinho. Na época tinha uns 80 mil habitantes, 90 mil habitantes. Hoje tá com 120. A Heineken fez a fábrica dela agora lá. Né? Então, mas assim, naquele tempo a gente fui lá, conversei com o pessoal da igreja. Não, mas tem uma associação de moradores e tal. Aí, beleza, gente, porque é o seguinte, a professora tá querendo fazer, precisava conversar quem que é o presidente. Ah, não tem presidente. Como não tem presidente? Não, porque o mandato venceu, mas ninguém assumiu. Aí tá bom. Aí fomos conversar com que era o Arlindo. Aí conversamos, aí teve uma reunião numa escola, porque como não tinha escola no bairro do lado, na Penha. Foi feita uma reunião ali com os moradores da Coab 4 para deliberar o que ia ser feito. A prefeitura veio com as propostas e uma delas era a construção do centro comunitário. Aprovou. Porque todo mundo queria... Fizeram uma pesquisa, o pessoal queria um posto de saúde. Tá. Porque todo mundo queria posto de saúde. Só que a prefeitura falou, não, posto de saúde não dá. Ah, quero a escola. A escola também não dá, o recurso não tem. O máximo que a gente consegue fazer é um galpão. Um barracão, que a gente chamava de barracão. Aí teve essa discussão, passou o barracão, ok. E agora? Bom, e agora vocês têm que formalizar a diretoria, né? Tem que atualizar, acertar a documentação da associação para fazer acertar para a gente poder fazer esse trabalho conjunto, porque isso vai ser um convênio entre a associação e a prefeitura, porque vai envolver recurso público. Ok. Vamos lá fazer a reunião, né, para montar a diretoria, convocação, tá. Quando chegou lá, acho que tinha uns 6 pessoas. Eu, Marli, Arlindo, Zé Vicente, Edinho, o outro Edinho e a Silvia. 7. Eu já estou aqui com inveja da tua memória, né? De lembrar o nome das pessoas. Porque a gente trabalhou tão intensamente esse grupo, né? A gente fez tanta coisa foi desenvolvida com esse grupo. Então, assim, a gente começamos ali, com esse pessoal da Coab 4. Aí chegou lá na hora, pô, e aí, vamos estar diretoria, quem vai de presidente, quem vai disso, daquilo. Aí chegaram e falaram assim, não, o presidente é você. Aí todo mundo, eu? E eu era o mais novo, imagina. Tava com 20
22 anos. Aí eu falei, você não, você tá animado, você é o cara que vai lá, vai pra cima e pá, não sei o que. Vai você. Tá, mas e o resto? Aí montou-se a diretoria. Aí o Aline não queria mais nem a pau, porque ele tinha sido o último. Não quero, não vou, não. Tá bom. Então a gente montou essa diretoria, acertamos a papelada, construímos o centro comunitário em regime de mutirão. A Marli, que era minha vice, extremamente importante. Ela costumava falar assim, é igual o presidente e primeiro-ministro. O presidente, ele é o chefe de Estado e atua fora. E o primeiro-ministro dentro. Então, assim, como a Marli tinha 2 filhos e tudo e tal, então ela atuava dentro do bairro, porque ela sempre morou ali. Então, ela conhecia todo mundo. Então, quando precisava de mobilizar, aí tinha um Edinho, que era da igreja, tinha os 2 Edinhos, né? O Edinho e a Silvia e o outro Edinho, e a Fátima. E aí precisava mobilizar, a igreja ajudou muito, né? O Zé Divino dos Vicentinos também prestava salão quando a gente precisava de reunião, prestava sala. Quando precisava do salão da igreja, a gente podia usar. Então, assim, e nisso fomos... a gente foi fazendo e conquistando muita coisa, muita luta ali. No final das contas, dentro do meu mandato, que era um mandato de 2 anos, a gente foi construir o centro comunitário, reformamos a praça, conseguimos asfalto, veio a escola para lá, uma quadra coberta, teve a Casseng, a gente fez uma horta comunitária, que a gente fez um convênio com a Casseng. Foi um aprendizado assim que foi para minha vida, entendeu? Então, a minha luta pela moradia, ela começou ali na prática, né? Vivenciando, vendo uma situação de um bairro que até depois no final, quando foi para eu sair, que eu virei presidente da União das Associações de Bairro de Passo, ou seja, uma central de todas as associações. E aí eu saí, teve eleição quando foi na minha saída da associação da Coab, porque eu falei, gente, eu não consigo dar conta de ficar lá e cá, né? Aí o prefeito, ele estava saindo, né, da prefeitura, já também encerrando o mandato dele, que embora a gente teve embates duríssimos, assim, porque a gente batia muito forte nessa questão. Porque o nosso foco sempre foi resolver o problema e não ficar de firula, de conversa. Então a gente ia lá, fazia plantão na porta da prefeitura para falar, usava o Ministério Público, mandava os ofícios para a prefeitura não respondia. Lá no Ministério Público tinha o promotor Paulo Márcio. Paulo Márcio mandava para o Guilherme Fraga, que era o juiz já canetava, obrigava a prefeitura, dava a primeira página direto lá. E a gente fazia tudo isso e todo esse período que eu era presidente, não aparecia uma foto minha. Porque eu falava, não, vocês vão lá no local, é o povo que está demandando, não é o Elton. Porque o Elton é fácil de calar essa voz. A voz do povo, não. Então, vai lá, porque senão vão pensar que eu estou querendo me projetar em cima das pessoas e não é isso. O foco é a gente ter que resolver os problemas. Eu moro aqui. Aí, no fim das contas, depois até a prefeitura terminou, fez as outras 400 casas, depois mais 110 casas em regime de mutirão, virou um bairro aquilo lá mesmo, posto de saúde, escola, essas coisas todas elas foram acontecendo em cima de muita luta. Muita luta. Até fechar a rua, fazer piquete, trancar... eu lembro da Dina, a Dina e a Silvia. A Silvia não era... Ai, caramba, agora essa aí fugiu o nome, que era uma de São Paulo. Mas elas juntaram ali e fecharam a rua, não deixavam, porque era uma rua só que entrava pro bairro. E aí aí a Cassem que estava fazendo umas obras, e entrava, saia caminhão e aquela poeirada danada, e o pessoal, a prefeitura tinha lançado um carnê para pagar e as pessoas pagaram. Só que não completou o percentual porque a Casseng não tinha pago. Cara, fecharam a rua. Foi polícia e tal, tudo, mas não teve... Mas foi fechada a rua, tacou fogo em pneu, sofá, tudo. Mas quando a polícia chegou lá, viu que era só família.
Não tinha... Bagunceira. Não era... E não era uma disputa política, era uma reivindicação justa, que era a questão do asfalto. O pessoal foi lá, conversou com o pessoal do batalhão, o batalhão deu ré e foi embora. A gente falou, nós vamos fazer o protesto só hoje, tal horas nós vamos liberar aqui. Aí a prefeitura, aí a polícia deu ré, foi embora. E aí depois, tal horas, liberou a passagem e foi. Aí teve o compromisso do prefeito de fazer o asfalto. Não deu 5 dias, começou o asfalto lá. Entendeu? Então foi uma coisa assim, foi... o mais gratificante é que, embora a gente fosse... pegasse no pé do prefeito, o prefeito teve o reconhecimento de, na minha saída, ele levou todo o secretariado dele lá. Tivemos várias reuniões com o secretário de planejamento dentro da Coab. Falaram, vocês vão ter que vir aqui, conversar com o povo, olho no olho, e se comprometer com aquilo que vocês estão falando. Então, assim, foi uma coisa muito, muito bacana. E aí fui forjado na luta. E aí, inclusive, o meu TCC foi justamente sobre política habitacional. O nome é Política Habitacional Brasileira e sua implantação na cidade de Passos, que é um diagnóstico de todas as Coabs que foram feitas lá e todas as políticas públicas habitacionais desenvolvidas até então. Então, seu início veio de uma indignação de algo que você vivenciou na prática por ser morador ali, despertou o espírito altruísta, né? Que já estava aí, mas adormecido, ou talvez que você nem soubesse que tinha, né? E... Inclusive, nós estamos até num momento bem propício para falar disso, que é a CPI do HIS, né? E me parece que as prefeituras já têm mudado esse olhar de que antes habitação popular, né? Habitação de interesse popular era só as periferias, né? Eram sempre bairros muito distantes do centro que se construía a CDHU, Coab e... Pelo que eu tenho acompanhado aí, justamente o cerne de tudo é por conta disso, né? Do HIS estar em regiões mais valorizadas, mais próximas de estação de trem, de metrô. Então, me parece que a política tem melhorado nesse sentido e olhado com outros olhos para essas pessoas, né? Mas antes da gente voltar nesse assunto, até como eu disse no início, quando você fala disso, né? Seus olhos brilham, dá para ver que você gosta disso. Você consegue compartilhar com a gente um caso em que, assim, foi gratificante para você, um reconhecimento, um agradecimento, de você falar assim, sempre vale a pena atuar em tudo, mas nesse daqui valeu a pena, melhorei como ser humano ter participado disso? Cara, assim, nesse período todo que a gente está aí, né, tem várias lutas que são emblemáticas. Várias. Então, vou citar algumas que são menções honrosas, né? Então, por exemplo, teve a questão da requalificação do salarial dos engenheiros e dos arquitetos da Prefeitura de Santo André. Foi uma repercussão nacional. Na época, as prefeituras elas não davam o piso salarial dessas categorias. E Santo André, por exemplo, era um salário de 2.200 e era para ser uns 10 mil reais. E a gente conseguiu essa requalificação. Isso aí foi em 2013, 2014. E isso foi uma luta assim, muito, muito... que eu fiquei muito contente. Teve outra luta também que a gente participou bastante também, a questão da comunidade de Pernambuco, que é o Troca-Tapa lá em Santo André. Então a gente foi, meio que brecamos a reintegração de posse na unha, praticamente na unha mesmo, porque já estava com a data, já ia estourar, promotoria o juiz já ia decretar a reintegração e a gente conseguiu brecar isso. De imóvel público? Não, particular. Área particular. Então, assim, a gente conseguiu brecar isso com bastante mobilização dos moradores.
a gente conseguiu romper alguns paradigmas. Por exemplo, a Defensoria Pública aqui não atendia eles, porque ia um, ia outro. Eu falei, não, nós vamos juntar 60, 70 pessoas lá. Você consegue juntar? Vamos. Blum, desceu todo mundo lá. Eu falei, os caras têm que saber o peso disso daqui. Tem mais de quase 300 famílias lá que não tem onde morar. Onde é que eu vou botar todo esse povo na rua? A prefeitura vai dar aluguel social para todo mundo? Aluguel social de R$450, fazer o que com isso? Então, assim, pessoas que muitos anos moram lá. Ninguém ali está por especulação imobiliária ou por querer ganhar dinheiro ou ganhar pedaço de terra de graça. Então, a gente acompanhou isso daí. E a gente conseguiu brecar, foi para o GAORP. No GAORP chegou a um acordo entre a Prefeitura de Santo André, os moradores e o terrenista, porque tinha uma questão ambiental no meio. Então, o promotor do meio ambiente, ele acionou o proprietário do imóvel para que ele fizesse a retirada dos moradores. Mas são 300 famílias, gente. Isso aí não sabe... E a moradia é um direito universal. Eu não falo nem do ser humano, é do ser vivo, né? Que animal que não precisa de um abrigo, né? Então, até inseto precisa de abrigo, quanto mais um ser humano. Então, você não pode simplesmente catar essas pessoas e jogá-las de qualquer jeito. Elas vão sair daqui e vão para lá. Então, e ninguém ali naquele pedaço está fazendo especulação imobiliária, porque tem essas coisas. O cara vai, ocupa um imóvel vazio, picota ele e começa a vender. Entendeu? Tem muitos. Ah, não, eu quero esse, aí sai, valoriza e vende. Entendeu? E não, ali não. Então, a gente abraçou a causa desse pessoal e conseguimos segurar. Teve um outro também lá no Missionários, que não tinha ninguém da prefeitura para atender, aí me ligaram, dá para você vir aqui, porque o oficial de justiça tá vindo para tirar o povo. Eu falei, putz, cara. Daí peguei e falei, tá bom, fui lá. E era na época da pandemia. E aí tinha porque o que aconteceu? Tinha uma liminar, uma decisão do Supremo de não haver remoções enquanto durasse a pandemia. Sim. Só que ele passou, isso era renovável. Então, acabou a primeira, aí uns 2, 3 dias depois fizeram de novo. Nisso que acabou, o oficial de justiça já estava indo para lá. E aí no dia que ele foi o dia que foi publicado. E aí eu fui com ela. Tá aqui, meu amigo. Meu amigo, você não tem o que fazer aqui. Não, porque isso aqui... Cara, tá aqui, ó. Ninguém sai. Você não vai cumprir isso aqui. Isso... Tava eu, alguns moradores ali do lado, assim, né? Parado, tipo, todo mundo com cara de aflito. Eu chego e falei, você não vai, tá aqui a portaria, aqui, o decreto do Supremo, tá aqui, você não vai. Isso aqui foi renovado. Mas não chegou nada até a gente. Mas vai chegar. Falei bem assim, mas vai chegar. Então, já tô te passando aqui, tá aqui, ó, Diário Oficial, publicado aqui para você. Então, você tem ciência. Aí foi lá, tirou foto, tudo e tal, tudo para comprovar, tipo, e foi embora. Na hora que foi embora, a galera... Entendeu? E aí foi. E depois disso, hoje tem um projeto lá de fazer a regularização fundiária de toda aquela área, né? Então, essas são situações, eu falo menções honrosas, porque essas foram que, cara, me dá muita alegria de poder usar a minha técnica e contribuir com a sociedade através da minha profissão para melhorar a vida dessas pessoas. Se não melhorar, pelo menos não piorar, né? Mas o objetivo sempre é melhorar a vida do povo. E agora mais a que marcou mesmo foi uma vez lá na Coab. Aí você vai falar assim, pô, não tem nada a ver com a habitação. Não tem. Foi um troço assim que foi até transformador para mim. Que a gente estava... Teve um dia, a gente estava a Marli veio. Elton, tem um rapaz aqui, cara. Ele é HIV positivo. Ele tem AIDS e tal. E ele não está conseguindo os remédios. Pô, pediu pra gente dar uma força e tal, ver o que a gente pode fazer, conversar com o vereador, ir na rádio, fazer alguma coisa por ele. Aí eu peguei e falei, tá bom, vamos tentar ver, né, tudo e tal.
E assim, cara, a gente conseguiu. O coquetel, os remédios, ele tinha, além de ser HIV positivo, ele tinha diabetes, então ele precisava também de remédio de diabetes. A gente foi lá, batemos em cima, conversamos com o secretário de saúde, fizemos todo um... Porque nesse ponto a gente já era meio que respeitado, né? Sabia que se não viesse por bem, ia vir pela força, né? Força que eu falo no sentido da luta. A gente ia procurar Ministério Público, ia procurar os nossos direitos, que todo cidadão tem. E aí e aí, beleza, conseguiu as coisas lá e tal. Então, isso daí, aí foi no dia que eu não tinha, cara, minha realidade era outra. Eu era classe média. Minha realidade era muito diferente daquilo. E aí eu não tinha... Era uma época que o pessoal tinha o maior preconceito com essas coisas. Hoje é de boa, tu tem tratamento, tá todo mundo aí. Todo mundo, você nem sabe quem que é HIV positivo ou não, mas naquele tempo era brabo. Né? Nós estamos falando de 98, 99, né? E quando foi... Aí o rapaz queria me agradecer. Aí pediram, o cara não conseguia levantar da cama. Assim... E aí, ali foi foda, cara. Porque aí o cara... entrei dentro da casa dele, ele tava dentro do sofá. E o cara levantou do sofá, pra me dar um abraço. Cara, pele e osso, assim. Cadavélico, assim. E aquilo lá foi um troço que não foi só... Aquilo lá transformou um ser humano, o Elton, naquele ponto. De você chegar e pensar, cara, um gesto... Que, porra, trocar ideia com alguém... E aí você pegar num cara num estágio terminal de uma doença complicada. E é o enfrentamento do meu preconceito interno, porque a gente, não tem, mas na hora do pega pra capar, aí você vê a real. E aí, puta, o cara levantou e me deu um abraço, aquilo lá foi... Porra, é um negócio assim que eu falo, nunca mais eu vou esquecer isso. O tanto que, às vezes, um pequeno gesto que a gente faz, cara, é transformador para a pessoa e transformador para mim. Isso tem a ver com a moradia? Não. Tem a ver com o ser humano. E isso foi um negócio que não saiu em jornal, não deu repercussão, mas para mim foi uma quebra... gerou um novo homem ali. Ninguém é insignificante demais que não possa fazer nada pelo próximo. Alguns vão ajudar com dinheiro, outros com influência, né? Você conquistou um espaço em que o seu nome, além de ser um nome importante, você dava voz a muitas pessoas que não seriam ouvidas, né? Por mais que a Câmara de Vereadores, por exemplo, seja a casa do povo, né? Nem todo mundo tem a oportunidade de chegar lá e ser ouvido, ou ainda mais, ser ouvido, sim, mas ser atendido, né? Nem todo mundo pode ser ouvido, e os que são ouvidos, nem todos podem ser ouvidos, podem ser atendidos naquela Sim. sua necessidade, né? Sim. E eu falo que quando a gente faz o bem pro próximo, claro que nós melhoramos de alguma forma a vida daquela pessoa, mas nós também somos melhorados como pessoa, né? No sentido de pode estar a luta que estiver passando ali, mas a gente para e pensa, fala, puxa, vou reclamar do quê? Né? Quais motivos eu tenho para reclamar da vida que eu tenho, por mais desafiadora que seja, por mais difícil que seja, né? E aí o Elton, né, por trás desse trabalho todo, desse espírito altruísta aí que nem tudo que você faz você divulga, né? Muitas coisas ficam aí pelos bastidores, e ainda tem a presidência do sindicato, tem o trabalho que o Elton como engenheiro desenvolve aí, desempenha, como eu disse, nem tudo as pessoas ficam sabendo, né? Como é que o Elton lida com a pressão do dia a dia? Tem algum hobby? O que você faz? Você joga? Você treina? O que você faz? Você vai pra balada, bebe, dorme? Sei lá, meu. Eu treino, né? Eu faço musculação para manter a forma, né? Para ficar grande, é só para manter a forma.
Aí, jogo eletrônico, essas coisas a gente joga. Mas assim, eu acho que eu gosto tanto das coisas que eu faço que acaba indo... Já é uma terapia. Já vai, entendeu? Então, porra, muito legal. Quando eu chego, eu vou lá numa favela em Santo André, qualquer uma. Eu entro, sou bem recebido. Pode ser a favela mais que todo mundo tem mais medo. Eu vou lá, eu entro, todo mundo sabe meu nome, sabe quem eu sou. E eu sou bem recebido pelas pessoas. Vou lá, tomo café, converso, né? Isso daí já para mim é uma terapia, entendeu? Isso, a gente poder ajudar, trabalhar. O que às vezes fica assim é que a gente queria ajudar mais, né? Mas aí a gente tem essas limitações. Mas dentro daquilo que eu posso, né? Então, por exemplo, a gente na engenharia sempre teve, hoje menos, né? Você está mudando, mas sempre teve a questão do machismo e da questão dos pobres, né? Não conseguirem acessar os cursos. Porque é difícil, né? Difícil de entrar, difícil. Você vem de escola pública, você vem de uma situação vulnerável, de uma família toda quebrada, né? E aí você conseguir vir e vencer nisso. Então, assim, o que a gente pode fazer dentro do sindicato para fazer com que as pessoas elas consigam ascender socialmente através da engenharia, porque a engenharia é um instrumento de ascensão social. A partir do momento que você tem um piso salarial de 12.200, hoje, piso de engenheiro, você sai de uma condição de um salário de 2, 3 mil, para um salário de 12 é um salto que você tem, um salto social que você dá. De você conseguir pegar as pessoas que fazem engenharia, que moram nas periferias, e você dá oportunidade de estágio, de trabalho, de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Isso aí é uma coisa. E a gente romper, fazer com que as empresas rompam esses preconceitos. Porque tem muita gente que tem preconceito de cor, disso, daqui não. Às vezes tem preconceito de CEP, né? Porque às vezes a pessoa onde mora não tem. Né? Então... essa pessoa ela precisa de uma oportunidade, né? E o nosso país, a gente precisa de engenheiros até para o nosso desenvolvimento. Então a gente tem um monte de capital intelectual aí solto por aí, desperdiçado com outras coisas que a gente podia estar trazendo para a engenharia para fortalecer a nossa mão de obra e conseguir gerar mais emprego e renda. E a engenharia ficou bem democrática no sentido de que há muitos anos... Aliás, nem tantos anos atrás, assim, era uma área relativamente masculina. Sim. Hoje tem muitas mulheres engenheiras e eu particularmente acho muito bonito, né? Mas você falou uma coisa aqui que me deixou até interessada. Eu sempre gostei da área do direito, mas eu tenho um pezinho na construção civil, eu adoro essa área de obra, mas também sempre achei que não fosse para mim justamente por eu não gostar muito da matemática. E quando eu fui fazer curso técnico, né? Eu quis fazer e eu fui para processamento de dados. Odiei, porque era matemática pura, né? Terminei o curso por causa dos amigos. E aí fui para o direito, mas a gente vai também achando que no direito não tem nada de matemática. E tem também, né? Tem a parte tributária, tem a parte de dosimetria de pena no direito penal. Enfim, a gente não foge muito da matemática, né? Sim. E aí você falou assim que quando começou prancheta e caneta e desenho... Hoje a gente tem a inteligência artificial e tantas coisas aí da tecnologia, né? Do seu ponto de vista, o que mudou e como isso contribuiu para a geração de hoje, de quando você começou para agora, em relação a ferramentas, em agilidade, o tempo que se demora, né? Acredito eu que lá atrás era um tempo bem maior para você fazer tudo de forma manual e hoje você tem todas essas ferramentas aí. Então, como que a tecnologia auxiliou o ramo da engenharia? Assim, eu vou falar do ponto de... Porque assim, quando você vai fazer engenharia... O engenheiro civil ele tem inúmeras habilidades. Ele pode ir para gestão, ele pode ir para projeto. Aí dentro do projeto ele pode fazer estrutura, fundações, elétrica, hidráulica, arquitetura, projetos arquitetônicos, né? Ele pode projeto de aprovação, meio ambiente, tem uma série de coisas.
Isso só pegando projetos. Aí você tem estradas, pontes, transportes. Putz, tem muita coisa. O mercado financeiro também pega muito dinheiro. Então, assim, tem bastante coisa assim. E cada segmento tem a sua peculiaridade. Eu vou falar do meu. Né? Então, assim, a parte de projetos, de cálculo de estruturas, a gente tem um software de cálculo hoje. Que eles meio que funcionam, eles nos auxiliam nos cálculos. Então, eu vou lá, pego uma casa, lanço no software, faço um modelo, ponho todos os dados do jeito que eu quero, se é concreto, se não é alvenaria, coloco as especificações, as normas, onde a casa vai ser construída, porque tem a questão da norma de vento, enfim. A gente coloca tudo isso daí lá. E o software, ele roda o cálculo. Roda o cálculo e te dá um relatório de erros, de apontamentos e tudo e tal. E em cima disso você vai... e tem a função de edição. Então você vai editando para ver, de repente deu 4, 5, 6 ferros com bitolas diferentes. Eu quero igualar para facilitar para o armador. Né? Então, enfim, tem tudo isso daí que a gente pode chegar e já colocar no software. Para mim, a IA vai ser mão na roda. Você chegou a assistir o filme O Homem de Ferro? Uhum. Vingadores e tal. É o Jarvis. Eu quero um Jarvis. Eu quero daquilo, eu quero um Jarvis. Eu quero aquilo lá que eu vou interagir com ele. Mas, pô, se mudar aqui, aí ele vai lá, muda para mim. Cálculo aqui deu, a probabilidade disso é assim, assim, assado. Você trocar ideia com o software de cálculo, aí ele vai te dar soluções assim que vão ser melhores do ponto de vista da segurança e do custo. O cliente vai ganhar com isso. Minimiza erros, tempo, muita coisa. Hoje você tem a questão da integração dos projetos. Hoje você faz um modelo, por exemplo, eu calculo estruturas. Esse cálculo, o resultado disso, ele gera um modelo que eu exporto para quem está gerenciando o projeto, mas que trabalha, por exemplo, atua com BIM, que é a modelagem, o Building Information Modeling, né? Que é a modelagem do prédio com todas as suas informações dentro. Né? Então, por exemplo, eu clico aqui nessa mesa, eu sei o dia que foi comprada, valor, quem comprou, quando foi instalada, né? Cor, modelo, fabricante, isso tudo dentro do modelo 3D. Clico na parede, também vai ter todas as informações, tudo isso. Aí eu gero esse modelo, mando para o gerente, que vai estar gerenciando isso, e ele incorpora todas as outras disciplinas, a elétrica, hidráulica, ar-condicionado, incêndio, gás, enfim, arquitetura, tudo. Ele incorpora tudo isso. Ele faz o que a gente chama de clash test, né? Que é roda as interferências. E aí ele vai te eliminando essas interferências. No fim das contas, você tem um projeto todo compatibilizado e que você encaminha para a obra já com todas as informações de ponto de vista de cronograma, memorial descritivo, orçamento e todas as especificações dos materiais. E já ele, fazendo daquele jeito que está ali no 3D, não tem erro. Porque a compatibilização já foi feita e está real. Eu posso entrar com óculos de realidade virtual, andar dentro do prédio e vendo as interferências. Aumenta aqui, mexe aqui e tal. E a ideia vai ser essa. Hoje já existe isso. Ou a realidade aumentada. Você põe o óculos aqui, você está numa reunião e está um modelo 3D aqui na sua frente com óculos. Isso já se usa até em plantão de vendas de imóvel. Às vezes não cabe a maquete ou não cabe um plantão decorado, né? Uhum. Então, com o óculos ali em 3D ou a realidade aumentada, o cliente já consegue se enxergar ali dentro do seu futuro imóvel. Exatamente. Então, assim,
isso para nós vai ser muito importante. E também, fora que tudo que mexe com a natureza tem engenharia, qualquer coisa. Então, para fazer essa mesa aqui, para poder verificar o tipo de acabamento, processo produtivo, desde a madeira, plantio, tudo. Vou fazer um manejo de uma reserva ambiental, você tem lá engenheiro florestal, engenheiro agrônomo, né? Então você tem a engenharia envolvida em tudo. Eu vou fazer um remédio, eu vou fazer uma vacina, eu tenho que separar o RNA do vírus e tal, para dar quem faz isso é engenheiro, né? Então tudo tem, né? Então, e todas essas ferramentas para nós vão ser bem-vindas. Mas vai diminuir É que toda inovação tecnológica tem isso. Quando veio o rádio, falaram que ia acabar com os teatros, com as orquestras. Não acabou. Quando veio a televisão, não, vai acabar com o rádio. Entendeu? Todas essas coisas, você fala que vai acabar e não acaba. Quando vem a internet, vai matar tal coisa. Não, ele muda, ele só faz a mudança. Por exemplo, a internet vai acabar com os jornais. Não, você muda de mídia. Você sai do papel e vai para a internet. Entendeu? Então, hoje você tem opções de canais, milhões de opções de canais dentro de uma única plataforma, que é o YouTube, fora as outras que tem. Entendeu? Então, você tem muita... Você tem o Instagram, que é um gerador de conteúdo o tempo todo, né? Então, e isso não acabou, não matou a televisão. A gente ainda para ver a final do Vale Tudo. Entendeu? O pessoal para ver um jogo de futebol. A gente tem inveja de quem pode assistir Sessão da Tarde, né? Entendeu? Então é isso. Aí fala, mas é mais fácil você entrar... É igual lá, por exemplo, as empresas de televisão estão todas indo para o streaming. Aí já... O SBT, já diferente de outras que você paga, o SBT já fala, não, estou liberando, assiste e fica à vontade, porque vai migrar, mas não vai deixar de ter a televisão. Ela não vai deixar de existir, né? É igual lá, quando lançaram o CD, não, vai acabar o vinil. Tá aí, tu não só compra vinil. Aliás, muito mais caro uma vitrola hoje, né? Para ouvir um vinil do que naquele tempo. É uma forma nova de se inventar. É bem verdade que durante toda a evolução aí, algumas profissões acabaram, mas isso fez com que as pessoas tivessem que inovar, né? Acabou televisão de tubo, foi para tela plana, para LED, acabaram-se as locadoras, né? E hoje a gente tem ali o filme que a gente quer no dedo ali do controle, e essas pessoas tiveram que se reinventar, né? E a inteligência artificial também faz com que a gente tenha que estudar, porque ela por si só ainda não faz sozinha, se não tiver alguém ali de trás, né? Eu confesso para você que eu ainda sou um pouquinho mais humilde que você, porque a minha vontade era ter um robozinho dos Jacksons, a Rose, lembra? Rose. Ter, então você já tá mais à frente. A gente vai chegar nisso, né? Vai chegar nisso daí ainda. É isso aí. É questão, por exemplo, da IA. Aí fala assim, porra, mas vai acabar com o artista. Não, meu amigo. A diferença é que você não vai usar pincel. Você vai continuar fazendo arte. Se eu, Elton, ir lá, vou fazer uma descrição para uma IA para fazer uma foto, sei lá o quê, o Elton vai colocar, sei lá, eu quero um desenho de uma bola de futebol e um cara correndo atrás dela. Eu vou lá e preencho. Aí ele vai me dar alguma coisa. Agora, se eu começar a colocar detalhes que só o artista sabe... algumas questões de cor, intensidade de luz, a luz vai estar assim, o negócio vai estar assado e tal. Aí muda, cara. Muda muito. Assim. E a diferença também é que quem sabe acaba tendo
eu acho que qualifica e separa quem de fato sabe. Exato. Né? Porque, por exemplo, esses dias atrás o ChatGPT parou de funcionar, um dia ali, não estava funcionando. E aí uma pessoa disse para mim assim: hoje é o dia que eu não respondo ninguém no WhatsApp nem no e-mail. E eu fiquei pensando, o que é que tinha de ligação em responder o WhatsApp e o e-mail com o ChatGPT não estar funcionando? E a pessoa disse, é porque eu não sei mais responder as pessoas se eu não coloco o que eu quero dizer no ChatGPT para responder. Porque ou eu sou grossa demais, ou eu sou fofa demais. Então, o ChatGPT me diz ali. Então, assim... eu não cheguei nesse nível de dependência. Eu consigo escrever. Sempre gostei muito de ler, de escrever. Então, se você falar assim, redija um e-mail agora, eu vou redigir o e-mail agora. Eu não preciso da inteligência artificial para isso. Então, muitas coisas vão separar quem de fato sabe de quem não sabe. O escritor. Hoje, qualquer pessoa pode ser um escritor. Seja porque você tem pessoas que escrevem para você, seja porque a IA, em minutos, escreve um livro pronto para você. Agora, quem de fato sabe fazer, domina a técnica da escrita, quem de fato sabe falar, domina a técnica da oratória, vai se sobressair. Claro. Né? E sempre vai ter alguém ali por trás da inteligência artificial para poder fazer de fato funcionar, né? Agora, olha só, a gente já está chegando aqui no final, já falamos bastante. Eu queria que você deixasse um conselho para quem está iniciando. Você mencionou aí sobre aqueles que estão iniciando agora, né, na engenharia. A minha vivência de mercado imobiliário, de imóveis, né? Então, eu vejo que, assim como no direito, o corretor de imóveis, o engenheiro, a gente sai da faculdade, né? Menos o corretor, que não precisa de um curso superior, mas um curso técnico. Mas a gente sai totalmente inseguro aí quando a gente começa a atuar, né? E na faculdade a gente aprende as técnicas, não aprende o empreendedorismo, não aprende lidar ali com pessoas, lidar com a ansiedade das pessoas. E a gente precisa ter esse equilíbrio de lidar com a ansiedade das pessoas e entregar de fato aquilo que elas esperam de nós. Sim. E isso gera uma ansiedade, uma insegurança muito grande de errar, né? De cometer certas falhas que sejam irreversíveis, seja pela frustração do plano, seja econômico mesmo, financeiro, um prejuízo financeiro, né? E aí vir conselhos de pessoas que já estão aí há muitos anos na nossa frente. E mais do que isso, não ser alguém que terminou uma faculdade e só leciona, só ensina. Não, você tá ali no chão de fábrica, já passou por tudo isso, né? Então, que conselho você dá para quem tá começando hoje? Bom, para quem, primeiramente, como eu falei no começo, eu não gostava de matemática. E assim, para mim foi foi um curso bem complicado porque eu não gostava de matemática. Era uma coisa assim, né? Aprendeu a gostar? Não. Só que a engenharia é outro papo. A engenharia é um troço que você usa na prática. A engenharia você vai fazer aquele monte de conta que você faz, você vai usar ela para parar um prédio em pé, para fazer um viaduto, para fazer uma ponte, para fazer um transporte de um fluido que vai transportar o petróleo por quilômetros a fio, levar água para lugar onde não tem. Então, assim, você tem um porquê daquilo que você está fazendo aquela conta. Aí é outro papo, aí é outra situação. Entendeu? Aí é um negócio assim que... eu falo, no curso eu até brinco, eu falo, sofri pra caramba, mas, cara, eu não me arrependo nada. Nada. A engenharia, ela me deu tudo que eu tenho, né? E assim, e poder fazer essa transformação na vida, poder transformar a minha vida e poder levar essa transformação para a vida das pessoas não tem preço. Então, você que está começando na engenharia, persevera, continua, insiste e traz mais pessoas para a engenharia. Vale muito a pena mesmo.
né? A engenharia ela tem que ser transformada em um direito. As pessoas têm acesso a médico, acesso a professores, as pessoas têm acesso a veterinário, mas não têm acesso a engenheiro e nem a arquiteto. A engenharia ela tem que ser vista como um direito da população. Ela tem que ser vista como algo essencial, engenharia e arquitetura. Ela tem que ser pública, universal e gratuita. Tem que ter setores do poder público específicos para levar a engenharia para as pessoas. A engenharia é do povo, é da massa. E você que quer fazer engenharia, vem com a gente. Faz parte do sindicato. Constrói isso, a gente vai te dar todo o apoio. Tem setor de oportunidades na carreira, tem o portal Casa do Engenheiro, que tem um clube de descontos para quem é associado, tem as instalações do Sindicato dos Engenheiros que você pode vir, vem e faz parte. Se você é estudante, você não paga quase nada, entendeu? Faz parte dessa luta. A gente não tá, o sindicato não é para fazer politicagem, o sindicato é para a gente poder dar esse apoio para o engenheiro, trabalhar para levar a engenharia para as pessoas e para cada vez mais as pessoas tenham acesso. E com isso, valorizar as pessoas que trabalham com engenharia, valorizar os profissionais, valorizar aquela pessoa que foi lá, sentou um dia, projetou esse microfone aqui, projetou a internet, projetou essa televisão, né? Ter essa valorização. Porque se não tem essas pessoas trabalhando na engenharia, a gente não tem nada disso daqui. O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento da nossa sociedade, ela obrigatoriamente tem que passar pelo desenvolvimento tecnológico. E junto com o desenvolvimento tecnológico, a gente vê em questão outros tipos de desenvolvimento, do ser humano, da moral, de colocar mais pessoas e dar mais oportunidades para elas. Entendeu? Então, essa é a minha recomendação. Você não vai se arrepender de ser engenheiro. Conta com a gente. Nosso endereço em Santo André, na rua Doc Lobo, número 15, na Vila Bastos, perto da Prefeitura de Santo André. A casa está aberta para todo mundo que quiser vir. A gente costumo falar que nós somos um lugar de oportunidades. Tanto para quem quer trabalhar como CLT, como empregado, para quem quer ser empreendedor e quer construir sua empresa e levar e adentrar o mercado de trabalho dessa forma. O sindicato ele é dos engenheiros, né? Então, e o nosso foco é o engenheiro, o nosso foco é a engenharia, e isso a gente não abre mão. A gente vai continuar levando e trabalhando para que todas as pessoas consigam ter acesso à engenharia, que ela seja o principal bem intelectual aqui desse país, que a gente está precisando. Os engenheiros têm que ocupar todos os espaços. E a gente precisa de gente capacitada para isso. Eu tenho certeza que o povo brasileiro tem plena capacidade de fazer esse trabalho. Elton, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que é extremamente escasso por tantos afazeres, mas que gentilmente aceitou meu convite para estar aqui. Agradeço muitíssimo a disposição e a atenção de sempre. Obrigado, Débora. É um prazer imenso. Quantas vezes quiser que a gente venha aqui para a gente dialogar. Você é uma mulher inteligente pra caramba. É muito bom conversar com pessoas inteligentes e poder levar a engenharia para todos. Bom, em breve teremos novidades, inclusive, né? Sim. Esse foi o episódio de hoje e eu já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, recomendar o nosso canal para quem precisa dessas informações. Já segue o Elton lá no Instagram também, ele está sempre contando as coisas que ele está fazendo, né? Uma pessoa bem ativa nas redes sociais. E eu te vejo no nosso próximo episódio.